Был бы день обычным, серым, был бы зимний вечер пуст, если б теплым пряным жаром не порадовал Белмуст. Санта-Клауса дар шведский, удивительный на вкус, и бодрит он не по-детски, хоть без градусов, Белмуст. Дивной ночью. O céu sobre Chernobyl estava claro, pontuado por estrelas que os operadores da usina nuclear Vladimir Lenin não tiveram tempo de admirar. Dentro da sala de controle do reator 4, um teste de segurança rotineiro se transformou em pesadelo. Um súrgido de energia, um estampido seco e então o silêncio. A primeira explosão arrancou o teto de 2.000 toneladas como se fosse papel. A segunda lançou grafite radioativo a 1.200 metros de altura, criando um funil incandescente que iluminou a noite. Os bombeiros de Pripyat, avisados de um incidente elétrico, correram para o local sem trajes de proteção. Um deles, Vassily Ignatenko, pegou um pedaço do núcleo do reator com as mãos nuas. Sua esposa, Lyudmila, lembraria depois. Ele cuspiu pedaços de seus próprios órgãos nas minhas mãos. Em 48 horas, Pripyat, uma cidade modelo soviética com 50.000 habitantes, se transformou em um vazio. O governo só admitiu o desastre depois que a Suécia detectou radiação em seu território. Enquanto isso, crianças brincavam sob a neve radioativa que caía sobre as ruas, ignorando os gritos abafados da mãe de uma família. Fechem as janelas! Não toquem em nada! Hoje, quase 4 décadas depois, a zona de exclusão de 2.600 km² permanece um monumento ao erro humano. Mas, sob o musgo que cobre os edifícios abandonados e os lobos que vagam pelas estradas desertas, uma pergunta ecoa. O que acontece quando o mundo que construímos é devolvido à natureza? Nas ruas silenciosas de Pripyat, os fantasmas do passado ainda sussurram. Cadernos escolares abertos em páginas manchadas pela chuva ácida, brinquedos esquecidos em apartamentos apodrecidos. Cada objeto conta uma história interrompida. O silêncio é o primeiro detalhe que choca. Ao caminhar pelas ruas de Pripyat hoje, não há buzinas, nem risadas, nem o burburinho de uma cidade soviética em pleno funcionamento. Só o vento assobiando entre prédios esqueléticos e o ocasional estalo de uma janela quebrada balançando em suas dobradiças enferrujadas. A escola número 3 é um dos lugares mais assombrosos. Mesas escolares ainda alinhadas, como se os alunos tivessem saído para o recreio e nunca mais voltado. Cadernos abertos exibem exercícios de matemática interrompidos no meio de uma equação. Máscaras de gás, distribuídas às pressas, mas nunca usadas, jazem empilhadas em cantos, cobertas por uma camada espessa de poeira radioativa. Em uma sala, um globo terrestre repousa no chão, seu eixo inclinado como um símbolo grotesco de um mundo que desmoronou. O parque de diversões, fantasma. A poucos quarteirões dali, a roda gigante de Pripyat tornou-se o ícone macabro do desastre. Pintura descascando, cápsulas de metal rangendo ao vento, ela nunca chegou a girar. Sua inauguração estava marcada para o feriado de 1º de maio de 1986, 5 dias depois da explosão. Os carrinhos de bate-bate, hoje esqueletos enferrujados, nunca foram usados por crianças. Um dos guias locais, Dmitry, conta. Às vezes, turistas deixam ursinhos de pelúcia nos bancos. Dizem que é para as crianças que nunca brincaram aqui. Fotos de arquivo mostram uma Pripyat vibrante. Jovens casais caminhando pela praça central. Crianças correndo em fontes públicas. Filas no cinema Prometheus, que hoje tem seu telão rasgado
e cadeiras viradas ao avesso. O hospital municipal, onde os bombeiros foram levados naquela noite, ainda guarda rastros da tragédia. Roupas contaminadas amontoadas no porão emitem 3.000 microrroentgens por hora, 20 vezes o limite seguro. Em uma maca abandonada, uma luva de borracha murcha parece um artefato de outro planeta. Enquanto os edifícios de Pripyat desmoronam lentamente, uma força implacável avança, a natureza. Árvores brotam através de concreto rachado, raízes estrangulam calçadas, e animais que não veem humanos há décadas transformaram a cidade em seu reino. O asfalto racha sob a pressão de raízes invisíveis. O que mais impressiona não é o abandono, mas como a vida insiste em continuar. Em Pripyat, onde o concreto deveria ser soberano, a floresta avança como um exército paciente. Pinheiros jovens brotam através de fissuras no pátio da escola. Hera escala paredes de prédios residenciais, transformando apartamentos em jardins suspensos. Uma árvore cresce no meio do salão de dança do Hotel Policial, suas raízes quebrando o piso de mármore como se fosse papelão. A Floresta Vermelha, o monumento vivo da tragédia. A poucos quilômetros da usina, um bosque de pinheiros mortos permanece como testemunha silenciosa. No dia do acidente, absorveram tanta radiação que mudaram de cor em questão de horas, de verde para vermelho enferrujado. Os liquidadores tiveram que derrubá-los e enterrá-los em valas rasas, mas novas árvores nasceram no mesmo solo envenenado. Algumas apresentam formas bizarras, troncos retorcidos como espirais, galhos que crescem em ângulos impossíveis. Lobos caçam em bandos pelas ruas desertas, seus uivos ecoando nos corredores vazios do hospital. Um grupo de cavalos de Przewalski, espécie rara introduzida após o acidente, pasta tranquilamente no estádio municipal. Aves fazem ninhos em caixas de correio abandonadas, ignorando completamente os nomes ainda visíveis nos compartimentos. O biólogo Dr. Maxim Ivanov explica: não é que os animais sejam imunes à radiação, eles simplesmente vivem o suficiente para se reproduzir antes que o câncer os leve. É uma evolução acelerada e trágica. Enquanto os humanos foram forçados a sair, a vida selvagem floresceu de maneiras inesperadas. O número de espécies de mamíferos na zona é agora maior do que antes do acidente. Cervos atravessam avenidas onde antes caminhavam operários. Castores constroem represas em canais de drenagem abandonados. Mas enquanto a natureza reconquista a superfície, uma ameaça adormecida permanece sob o novo confinamento seguro. Uma estrutura tão colossal que pode ser vista do espaço. O túmulo de aço de um gigante radioativo. O arco metálico do novo confinamento seguro domina a paisagem como uma catedral do apocalipse. Com 108 metros de altura e 36 mil toneladas, mais pesado que a Torre Eiffel, essa estrutura colossal deslizou sobre o reator destruído em 2016, num balé de engenharia que durou 14 dias. Dentro dele, o fantasma do reator 4 ainda respira. 200 toneladas de combustível nuclear derretido continuam a emitir radiação capaz de matar um humano em minutos. A operação mais perigosa do século XXI. Construir o NSC foi um desafio digno de ficção científica. Robôs controlados remotamente removeram os escombros mais radioativos. Guindastes operados a 800 metros de distância montaram as peças. Sensores monitoram cada centímetro da estrutura 24 horas por dia. Foi como montar um quebra-cabeças com luvas de boxe, enquanto cegos, brinca o engenheiro-chefe Viktor Zaleski. O humor negro esconde o perigo real. Em 2019,
uma equipe de drones descobriu uma emissão de nêutrons 40% maior que o esperado, vindo das profundezas do reator. O coração das trevas. No subsolo, o pé de elefante, uma massa negra de material nuclear derretido, continua sua transformação lenta. Inicialmente tão radioativo que 5 minutos de exposição significavam morte certa. Hoje, apenas levaria 1 hora para doses letais. Cientistas estimam que levará pelo menos 20 mil anos para que o local seja seguro. Enquanto os robôs vigiam o monstro adormecido, um fluxo constante de visitantes ousa desafiar os perigos da zona morta. O que leva milhares de turistas a pagarem para entrar num lugar que seus antigos moradores fugiram desesperados. Passaportes carimbados com o símbolo de radiação. A cada ano, mais de 100 mil visitantes cruzam o posto de controle de Tiatki. Para entrar na zona de exclusão, pagam cerca de $100 por um passeio que inclui selfies com máscaras de gás em escolas abandonadas, visitas ao centro administrativo de Pripyat, onde documentos oficiais ainda jazem espalhados. Parada obrigatória na icônica roda gigante fantasma é como estar num filme pós-apocalíptico, só que real, comenta Mark, um turista australiano, enquanto ajusta o dosímetro no peito. Alguns turistas desenvolvem comportamentos peculiares. Deixam bonecas assustadoras em janelas para fotos instagramáveis. Roubam objetos contaminados como lembranças, apesar da proibição. Casais realizam sessões de fotos de noivado entre os edifícios decadentes. A ética do desastre como entretenimento. Críticos argumentam que o turismo banaliza a tragédia. Transformamos o sofrimento alheio em parque temático, protesta a historiadora Irina Petrova. Já os guias locais rebatem. As visitas mantêm viva a memória do que aconteceu aqui. Apesar dos controles, visitantes relatam dores de cabeça persistentes após o passeio. O solo em certas áreas ainda emite 30 microsieverts por hora, equivalente a 300 radiografias de tórax. Em 2019, um influenciador foi multado por entrar em áreas restritas para conteúdo mais radical. Enquanto os ônibus de turismo continuam chegando, carregando curiosos e aventureiros, Chernobyl nos confronta com perguntas incômodas sobre memória, esquecimento e nossa fascinação mórbida pela destruição, o espelho radioativo da humanidade. Chernobyl não é apenas um acidente nuclear, é um reflexo distorcido de nossa relação com o progresso. A usina que deveria simbolizar o triunfo da tecnologia soviética tornou-se o maior monumento ao seu fracasso. Mas suas lições transcendem ideologias. A arrogância tecnológica tem consequências. Os operadores ignoraram 6 alertas do sistema naquela noite. A natureza sempre recupera seu espaço. Em 30 anos, a vida selvagem floresceu onde humanos não podem viver. O perigo nunca desaparece. O NSC precisará ser monitorado por 100 gerações futuras. Enquanto escrevo estas palavras, 5 mil pessoas ainda trabalham na zona em turnos controlados. O pé de elefante continua sua transformação milimétrica. Turistas tiram selfies a 500 metros do sarcófago Chernobyl, nos confronta com um dilema atemporal. Até que ponto nossa sede por progresso justifica os riscos? As cidades fantasmas de Pripyat e Fukushima sugerem que ainda não aprendemos a resposta. Fica a reflexão. O acidente terminou em 1986. As consequências apenas começaram. Vassily Nesterenko, físico nuclear. Se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal Primeiro Protagonista, deixa o like e ativa o sininho das notificações para mais vídeos incríveis. Até a próxima história.